ali foi a virada de chave para eu poder entender que eu sou um ser humano, não uma máquina. Em algum momento, alguma coisa que está acontecendo pode influenciar a minha vida. E como eu vou lidar com isso? Então, ali foi um momento onde, assim, eu tô falando bonitinho para você aqui, mas no momento, meu amigo, a vontade que eu tinha era de morrer, de matar, teve um momento, assim, que eu chegava em casa até chorando, assim, mas porque você escuta coisas que você não quer, e aí como que você vai administrando isso tudo? Lá na PUC, o professor Daniel Goleman falava muito com a gente o seguinte: assim, a empatia, eu, na minha ignorância, não conhecia essa informação, achava que a empatia era só fazer pelo outro que eu gostaria que ele fizesse por mim. E lá o professor Daniel Goleman fala que a empatia, assim como o cuidado ativo, por exemplo, vou fazer uma analogia, né? Assim como o cuidado ativo tem uma tríade, a empatia também tem uma tríade. Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com especialista a Heloísa Guimarães, que atua como consultora em EHS, é especializada em fatores humanos e organizacionais e também nas novas visões de segurança. Heloísa, é um grande prazer te receber aqui no canal SCCM em Pauta. Rogério, prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite. Eu estou honrada de poder estar aqui nesse canal tão bacana, tão rico, né, de disseminar conhecimento e informações para a turma da nossa área. Então, parabéns pelo belo trabalho e muito obrigada aí pela oportunidade da gente estar aqui fazendo esse bate-papo. Estou muito feliz. Legal, seja bem-vindo. Eu tenho por prática aqui pedir para o convidado ele se apresentar, né? Como eu sempre falo, a gente coloca a mini biografia no início do vídeo, tudo, mas é diferente, né? Quando a pessoa se apresenta, né? Fala um pouquinho de onde que é, qual a formação, por que tu escolheu essa área, né, de segurança, né? Eu tenho sempre essa curiosidade, porque eu também escolhi há 23 anos atrás. E tu pode contar um pouquinho também da tua trajetória profissional até aqui, Heloísa. Então, olha, Rogério, eu entrei numa empresa siderúrgica com 17 anos de idade. Meu primeiro estágio foi com 16 anos e foi na Fundação Jorge do Prates Medicina e Segurança do Trabalho, na Fundacentro. Nossa. E aí eu estagiei 6 meses lá. Foi o primeiro contato da minha vida com o mundo profissional e com essa área de segurança. E foi engraçado, porque naquela época não me chamou tão atenção assim logo no início. E aí passou 6 meses de contrato no estágio, eu participei de um processo seletivo para entrar como estagiária numa siderúrgica, e aí eu consegui passar, e ali eu iniciei a minha jornada. Eu comecei a trabalhar como estagiária, no finalzinho do ano eu já consegui entrar dentro de uma empresa terceira dessa siderúrgica, e aí eu trabalhei com montagem e manutenção mecânica durante quase 3 anos, e ali foi a hora que eu efetivamente comecei a me interessar pela área de segurança do trabalho. Porque no início eu entrei como estagiária como empregada de nível médio, e aí ali eu fui tendo contato com pessoas que eram profissionais da área de segurança do trabalho, e eu falei, poxa, interessante isso, né? Parece ser legal. E aí fui conversando com esses amigos, e aí eu fui entendendo um pouco melhor como é que era e resolvi fazer o curso técnico. E ali começou efetivamente a jornada. Logo depois eu fui para uma empresa de lubrificação, já estava formada na área de segurança do trabalho, e depois eu efetivei nessa siderúrgica, no quadro do efetivo próprio, e eu fiquei até em 2020, até 2020. Então, essa brincadeira toda aí foram quase 20 anos atuando, e foi legal, porque, assim, foram vários momentos que eu entrava na área de segurança e saía, Rogério. Não são os 23 anos na área de segurança, né? Foram dentro da siderúrgica em si. E foi incrível também, porque eu acabei desenvolvendo aquele intraempreendedorismo, né, que eles costumam dizer. Passei por várias áreas, desde a área de gestão de projetos, a área de inspeção de produtos, a área de gestão da qualidade, e aí sim eu fui para a área de fiscalização de obras e terminei na área de engenharia de segurança do trabalho. Então, assim, a gente conseguiu fazer um tour bacana aí esses anos todos, e a gente conseguiu entender um pouco mais, né, como é que era essa sistema. Eu consegui entender melhor como é que era toda essa sistemática da área de siderurgia,
e desenvolvendo essas ações da área de segurança do trabalho também. Legal. Foi muito bacana. E tem um histórico familiar nessa siderúrgica também, não tem? Tem. O meu pai, ele aposentou nessa siderúrgica, o meu irmão trabalha nela também, e aí eu entrei, e assim, eu falo que eu tinha uma relação emocional com as empresas, e foi um momento assim, foi a maior escola da minha vida, assim, sabe? Eu fiquei o maior tempo da minha estrada, da minha jornada dentro da siderurgia, foi na área de implementação de projetos. E ali eu falo que foi o momento onde realmente eu aprendi como é que era toda essa sistemática de gerenciamento de riscos. A gente trabalhava na área de gerenciamento de terceiros, na parte de saúde e segurança do trabalho. Então, todas aquelas empresas que eram terceiras, que eram contratadas para poder fazer os projetos e obras de investimento, nós acolhíamos essas empresas aí, fazíamos todo o processo, né, de mobilização até a desmobilização dessas empresas. Então, você já imagina como é como é que era a rotina, né? Eu falo que os mundos VUCA e BANI sempre aconteceram na área de projetos. Nunca foi uma realidade diferente, assim, né? Para quem é atuante na área sabe o que eu estou dizendo. Eu sei bem que tu está falando, porque eu também trabalhei em siderúrgica, né? E é uma área de alto risco, né? Muitos aprendizados, né? Então, eu digo que foi a experiência que mais me trouxe aprendizado, até pela empresa que eu trabalhei, que foi a Gerdau, que era a Benchmark. Então, eu sempre digo que mudou minha carreira depois que eu passei, mudou minha visão de gestão de SSMA, né? Então, muito em função dos riscos envolvidos, né? E hoje a gente fala, dentro desse contexto todo de riscos, né, de ambiente corporativo, a gente fala muito em inteligência emocional nas empresas, né? Mas eu ainda tenho dúvidas se as pessoas sabem realmente o que significa isso. Né? Como desenvolver, né? O que significa desenvolver a inteligência emocional no trabalho? Esse assunto ele é importantíssimo, Rogério. Eu me lembro que quando eu estava nessa área de gestão de projetos, nós passamos por um processo de transformação cultural para trabalhar essas questões comportamentais dentro da área de saúde e segurança no trabalho. E ali, naquele momento, foi onde eu tive uma virada de chave assim, significativa na minha vida, em relação ao trabalho que eu desenvolvia e o propósito que eu tinha fazendo aquele trabalho, não só para mim, porque era um momento onde eu estava sendo curada também, mas no que eu estava fazendo na vida de todos aqueles colaboradores, junto com a equipe que eu trabalhava, para a gente poder desenvolver o que precisava de ser feito. E ali, efetivamente, eu entendi a necessidade e a importância da gente ter inteligência emocional no trabalho. Gente, é importantíssimo demais para a gente ter bem-estar, para o nosso desempenho, para o sucesso profissional. Eu falo que a inteligência emocional ela é a capacidade da gente conseguir reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções e a dos outros. Porque a nossa vida inteira a gente vai ter que ter essa necessidade de socialização, de relacionamentos. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, como que eu consigo compreender e gerenciar as minhas emoções e também reconhecer das pessoas que estão trabalhando comigo? Então, a importância para mim é justamente essa, saber que eu sou um indivíduo que estou num lugar que preciso de conviver com outras pessoas e, nesse contexto, como é que a gente consegue se respeitar, né, se entender, se conhecer para também respeitar, conhecer, né, e acolher a percepção do outro que está com a gente. Perfeito. E trazendo esse conceito para a nossa área, né, de SSMA, como que a inteligência emocional ela pode influenciar na gestão de SSMA, tanto de maneira negativa quanto positiva? Olha, agora vamos essa parte aí é uma parte que ela me chama muito, essa pergunta que você está falando, ela me chama muita atenção pelo seguinte, eu me lembro que nesse momento de transformação cultural, eu passei por um treinamento, e naquele momento, foi em 2016 ou 2015, foi a primeira vez que eu escutei falar sobre os ativadores de comportamento. E ali eu consegui entender quais eram aquelas dimensões, né? A gente tinha ali aquelas 4 dimensões, a social, então era a relação com a liderança, a relação com os colegas, fatores externos ao trabalho, o clima, o grupo, as questões organizacionais,
ficavam todos ali naquela caixinha dessa dimensão social. Tinha aquela parte psicológica, que são os nossos sentimentos, as emoções, nossa vida pessoal, autoconfiança, e aí ficavam todos ali naquela dimensão da parte psicológica. Depois vinha a parte fisiológica, né? O nosso cuidado com o corpo, saúde do corpo, como é que a gente está se cuidando, dormindo bem, comendo bem, se alimentando, exercício físico, né? E também como é que está a questão fisiológica na realização das atividades, quando tem exposição ao ruído, calor, enfim. E, por fim, a parte cognitiva. E quando eu fui escutando isso tudo, entendendo que vários ativadores poderiam influenciar a minha percepção como indivíduo durante a realização de uma atividade, ali foi a virada de chave para eu poder entender que eu sou um ser humano, não uma máquina. Em algum momento, alguma coisa que está acontecendo pode influenciar a minha vida. E como eu vou lidar com isso? Então, se eu estou numa condição lá de um ativador social, onde eu estou tendo algum problema, né? Aí a parte negativa. Quando a gente não tem uma liderança que não está preparada, que não tem inteligência emocional, que não acolhe a percepção dos seus liderados, que não consegue estimular o trabalho em equipe, né? Que é aquela liderança do comando, do controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente vai criar um clima de trabalho que não vai favorecer a colaboração, a criação, o desafio do status quo, de como é que aquela situação está, né? De como é que está aquele processo, se aquele processo está adequado, não está. As pessoas não terão segurança psicológica para poder falar o que precisa de ser falado. E aí a gente vê um impacto absurdo disso na rotina, onde a gente vai ter cultura de medo, né? A política do medo, a cultura do silêncio, e aí a gente vê uma série de problemas acontecendo. Por quê? Porque não está tendo participação ativa das pessoas, porque elas não se sentem à vontade. As próprias equipes ali, quando elas estão juntas, se essas pessoas não sabem lidar com as suas emoções, não sabem respeitar a percepção do outro, você também vai ficar preocupado em falar alguma coisa que você pensa, com medo do que isso possa repercutir para você posteriormente. Então, isso impacta negativamente o processo de gerenciamento de riscos. Quando eu gosto de falar desse processo, que foi quando me deu a virada de chave, que, de fato, Rogério, quando a gente pensa na sistemática de fatores humanos e organizacionais, sim, são fatores que podem influenciar aquele contexto influenciar o comportamento, né? Então, só que, para eu poder levar a Vera aquela frase de que a pessoa é o centro da estratégia, tem um caminho longo aí onde as pessoas, esses líderes, essas pessoas, o profissional da área de segurança, o engenheiro, ele vai ter que trilhar no sentido de ter habilidades e competências que o subsidiem nesse processo de acolher essas percepções, de conseguir provocar essa motivação, esse entusiasmo na equipe para poder se engajar, participar, né, desafiar o status quo, falar o que está bom, o que não está. Então, como que eu estou me preparando nesse processo para poder lidar com isso? E isso requer inteligência emocional, lembra? É como eu vou administrar os meus sentimentos e respeitar também as percepções das outras pessoas que estão comigo. Então, quando eu fui pensando nessa sistemática de ativadores de comportamento, de fatores humanos e organizacionais, eu falei, poxa, isso tudo é muito incrível, a virada de chave aconteceu, mas para isso tudo acontecer, eu preciso de pessoas emocionalmente fortalecidas, né? De seres humanos, né? Humanos incríveis para poder fazer a coisa acontecer. Perfeito, perfeito. E trazendo para a prática, tu pode compartilhar alguns exemplos de situações em que a inteligência emocional foi crucial, foi importante para lidar com esses desafios do dia a dia da área de SSMA, que a gente sabe que não são fáceis, né? A gente que atua na área, a gente sabe que não são fáceis. Eu falo que assim, é sempre um desafio absurdo. Para quem é atuante na área de saúde e segurança no trabalho, a gente lida com isso diariamente. Para o profissional, né, seja o líder, seja o engenheiro, seja o técnico, o tempo todo a gente está sendo posto à prova. Seja na elaboração de um relatório que você tem que vender para a sua liderança sobre algum projeto que você quer desenvolver nessa área de segurança, seja na hora de fazer um diálogo de segurança, onde você pode ser questionado, onde as pessoas podem perguntar alguma coisa para você, seja na hora que você está apresentando uma reunião gerencial
informações numa reunião gerencial que você também pode ser questionado, né? Você pode ser indagado, como você está preparado para isso, e também na rotina. Essa daí é a que a gente vê realmente acontecer a Vera, e eu me recordo que eu participei de um projeto, Rogério, que dentro da siderurgia, que a gente tinha que fazer a troca do carro de carregamento da coqueria. E aí, aquele carro de carregamento são quase 380 toneladas. E aí, imagina, a gente teve que fazer uma série de mobilizações porque a unidade não parou, a coqueria não parou. A gente teve que literalmente fazer o trabalho, como é que é? Trocar o pneu do carro em movimento, né? E, então, assim, a estratégia para montar o plano de segurança desse projeto, que era altamente crítico, foi absurda. Mas as coisas foram acontecendo, e quando chegaram as informações para a gente, que a gente foi recebendo tudo que ia acontecer, no tempo que ia acontecer, quantas empresas estariam envolvidas, a quantidade de pessoas, a gente pensou, vamos sentar aqui e estruturar, porque na correria isso daqui não vai dar bom, né? Não vai chegar numa condição bacana. Então, ali foi um momento interessante, por quê? Porque a gente tinha um tempo específico para o projeto acontecer, mas muitas ações de segurança, em função da alta burocracia que a gente já sabe que tem, principalmente na área de gerenciamento de projetos. Então, assim, o nível de burocracia ainda é um pouco maior do que numa condição de rotina normal, né? Então, como é que a gente ia fazer isso tudo? Então, ali a gente foi pontuando algumas atividades essenciais que precisariam de acontecer. E, nesse momento, uma dessas atividades foi: a gente vai divulgar o plano de segurança com aquele escopo das atividades críticas para 100% dos empregados que estarão presentes no projeto. E aí, algumas pessoas deram um kick. Se a gente parar, vai parar todo mundo dentro de uma sala para poder fazer esse negócio, o tempo do projeto, como é que isso vai atrasar o projeto todo, aquela coisa toda. E naquele momento, quando eu recebi a reatividade inicial, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: se eu bater de frente, vai ser pior. Tem um monte de gente reunida na sala, o negócio vai virar vai virar uma loucura. Bater de frente, principalmente por causa do perfil da pessoa, também ocasionaria ainda mais estardalhaço, né? A pessoa ela ia ficar muito mais estressada, porque ela não tinha ainda essa capacidade de ter essa inteligência emocional, de ter um equilíbrio emocional para poder lidar sob pressão e estresse. E aí, naquele momento, eu me calei, deixei a reunião fluir e fui administrando aquele sentimento dentro de mim. Também não podia não acolher o que eu estava sentindo. Eu estava com muita raiva, eu estava muito revoltada, porque eu falei: gente, nós já tivemos lições aprendidas, a gente lida com isso todos os dias, não é possível, né, que a gente não vai conseguir aprender e entender essa necessidade. Mas aí foi a hora que eu tive o start. Eu pensei: poxa, o que eu posso fazer de diferente do que eu fiz das últimas vezes, que de alguma forma eu possa vender essa ideia ser comprada? E ali, meu amigo, foi a hora que eu tive que realmente me esforçar. E foi um momento da minha vida muito bacana, porque ali eu fiz treinamento de inteligência emocional, ali eu fiz treinamento de comunicação e oratória, ali eu fiz treinamento de relacionamento interpessoal, de liderança, tudo que você imaginar, porque eu não estava contente com tudo que estava acontecendo, e eu falei: eu preciso de mudar a minha postura, né? Porque às vezes sou eu, e eu preciso de visualizar aquilo que eu posso evoluir. E foi nesse processo. Mas nessa condição específica, foi a hora que eu fui pensando: de que maneira que eu posso mudar essa condição? E ali foi o momento onde eu consegui pegar algumas pessoas estratégicas, e foi muito legal esse momento. Por quê? Porque eu sentei com alguns especialistas das áreas, das partes interessadas que iam fazer o projeto com a gente, e aí eu fui comentando com eles tudo que eu estava pensando, mas de uma maneira mais organizada, mais estruturada. Eu montei o plano de segurança, e a gente foi colocando aquelas atividades críticas, o que era ponto crítico, por que aquilo era importante, e o que a gente deixou de fazer das últimas vezes, que impactaram negativamente para a consecução do projeto acontecer bem da última vez. E aí, eles conseguiram entender essa necessidade. O mais bacana foi que eu falei assim: e, por favor, complementem com a percepção de vocês, porque certamente vocês têm mais informações aqui que eu desconheço, e que se a gente juntar, isso daqui vai ser incrível para todo mundo. E foi legal nessa hora, porque de cruz eu já falei: e o legal é que quando a gente for vender isso para a gerência, eles vão conseguir visualizar a sinergia.
das áreas para poder fazer a coisa acontecer. E ali eles participaram ativamente, a gente conseguiu deixar o documento super completo, mas no sentido de focar mesmo naquelas atividades críticas que poderiam ser gargalo durante o projeto. E aí a gente revisitou, a gente fez uma outra reunião para poder apresentar e mostrar, né, como que isso tudo aconteceria de uma maneira mais estruturada, né, com adequação do tempo ali que fosse ideal para a gente poder fazer, mas que não poderia deixar de acontecer. E aí, nesse momento, a cara já não estava tão reativa, e assim, foi com a leve contragosto, assim, ele aceitou, mas depois ele viu que foi muito bacana, e depois ele foi a primeira pessoa a começar a vender o trabalho que a gente tinha feito para os gestores, para a alta direção. E foi incrível, porque na hora que a gente foi apresentar isso para os empregados ficaram maravilhados no sentido de eles se sentirem literalmente participantes naquele processo. Então, assim, se eu não tivesse tido inteligência emocional naquele momento, talvez a gente não teria feito um trabalho tão bacana, tão expressivo e que corroborou significativamente para a gente conseguir concluir aquele projeto sem ocorrência. Não é que eu garantiria que não aconteceria, mas lembra, se a gente trabalha no processo, a gente pode fazer com que esse processo seja resistente ao erro e a gente diminua a probabilidade. Foi basicamente isso que aconteceu. Então, ali foi um momento onde, assim, eu estou falando bonitinho para você aqui, mas no momento, meu amigo, a vontade que eu tinha era de morrer, de matar, teve um momento assim que eu chegava em casa até chorando, assim, mas porque você escuta coisas que você não quer, e aí como que você vai administrando isso? Então, realmente, você tem que passar por um processo ali de autoconhecimento muito apurado para poder lidar com isso e não deixar com que isso também te faça mal. Perfeito. Acho que tu falou algumas coisas que são bem importantes dentro desse contexto, que é o autoconhecimento, né? E um fator também que, durante o nosso bate-papo, eu tenho entendido como um fator muito importante no contexto da inteligência emocional, que é a comunicação. Qual a importância que a comunicação tem para a inteligência emocional, Heloísa? Nossa, todas. Assim, eu lembro que quando eu comecei a atuar nessa área, Rogério, o que me deixava desesperada era as pessoas não conseguirem entender aquilo que eu queria passar. O que ficava no meu coração é como é que eu vou conseguir conversar com uma pessoa de forma que essa pessoa consiga entender isso faça sentido para ela, né? E eu, ao virar as costas, essa pessoa consiga fazer porque ela entendeu essa necessidade e entende que isso é bom para ela. Então, isso foi uma coisa que estava muito forte no meu coração e foi um momento que eu fui também trabalhando para poder me desenvolver. Por quê? Porque quando a gente se comunica melhor, quando a gente se comunica bem, a gente consegue expressar melhor aquilo que a gente pensa, a gente consegue estruturar melhor as nossas ideias. Então, na hora de vender isso para as pessoas, a gente consegue fazer com mais eficácia. A gente consegue entender um pouco o perfil de cada pessoa. Então, quando eu vou conversar com um gestor, se esse gestor é uma pessoa mais objetiva, eu vou ter que dar uma simplificada ali na comunicação e ser mais assertiva, ser mais objetiva. Não é ser uma pessoa que conversa mais, que ela é mais observadora, então ali você consegue colocar um pouco mais de detalhes, florear um pouco mais aquela informação. Mas isso tudo a gente só vai aprendendo com treinamento, com empenho, com estudo, para poder aplicar isso no dia a dia. E faz muita diferença. Você conseguir se comunicar, se fazer entender, te dá a condição também de ver a necessidade do outro de fazer a mesma coisa. Então, às vezes, a gente vai trabalhando esse processo de autoconhecimento, mas quando você sabe o esforço que você tem para poder fazer, você começa a ter mais empatia com o outro também sobre o processo dele. E isso é muito legal, porque vai dentro desses domínios e competências da inteligência emocional. Profissional da área de segurança, ele precisa de falar bem, ele precisa de se adequar ao público, tem hora que ele vai estar falando com o CEO, tem hora que ele vai estar falando com o diretor, tem hora que ele vai estar falando com o gerente, tem hora que ele vai estar falando com as equipes de base, com as equipes de execução. E como que ele consegue ter essa tranquilidade para poder permear, né, todos esses lugares, todas essas pessoas e fazer a comunicação dele estar fluida. Então, é imprescindível que a gente tenha uma boa comunicação, porque isso também faz parte do processo de inteligência emocional. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou me desenvolvendo e mais eu vou criando, né, as formas do meu jeito, né? Eu vou entendendo o meu jeito de ser e vou criando ali a minha forma de me comunicar melhor nesse processo. Então,
a comunicação, ela é chave central. Eu falo que a gente está vivendo um momento das nossas vidas, Rogério, que a comunicação, para mim, na minha percepção, se não for a mais importante, é uma das competências mais importantes para a gente sobreviver no mundo corporativo e dentro dos nossos lares também com as nossas famílias. Quem não sabe se comunicar, quem não sabe dialogar, quem não consegue enxergar a outra pessoa, se comunicar, ter empatia, acessar o outro, entender a percepção da outra pessoa, ela não consegue evoluir num processo onde eu tenha pessoas envolvidas. Então, para mim, assim, é extremamente importante a comunicação nesse processo. Perfeito. E a gente que vive nessa realidade SSMA, né, em algum momento de carreira, principalmente em empresas que não possuem ainda uma maturidade em gestão de SSMA, existe uma pressão sobre os profissionais de SSMA quanto a resultado, que muitas vezes não estão, na verdade, sobre a sua gestão, nem são de sua responsabilidade direta, como, por exemplo, o número de acidentes. Ainda tem muitas empresas que cobram isso, né? Número de acidentes, taxa de frequência, taxa de gravidade, aqueles indicadores reativos que a gente já conhece, né, há bastante tempo. E muitas vezes os profissionais de SSMA, na tentativa de mudar esse entendimento de conceitos, né, de implementação de novas práticas que realmente fazem sentido, né, por tudo que a gente vê hoje, enfim, que a gente já vê há bastante tempo, mas também com reforço agora das novas visões, né, existe muitos desgastes, conflitos, né, confrontos de ideias, né, tu já falou, trabalhou diretamente em gestão de projetos, né, divergências, frustrações dos profissionais, né, com base nesse contexto, Heloísa, como que os profissionais de SSMAs devem lidar com essas situações de estresse, pressão, conflito no ambiente de trabalho? Isso daí também é essencial, né? Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar nas empresas, Rogério, a gente já tem um módulo específico onde a gente vai trabalhando os domínios e as competências da inteligência emocional. Então, ali a gente vai estar trabalhando um pouco do autoconhecimento. Então, como é que eu consigo ter percepção de mim? Como é que eu consigo avaliar o que eu estou sentindo, o porquê eu estou sentindo? Aí depois a gente vai para o segundo item, né, das competências, que é a autogestão. Então, como é que está o meu processo de autocontrole quando eu estou com uma emoção de raiva, por exemplo, pulsando aqui, né, na minha garganta, doida para poder sair pela boca? Então, como que eu consigo administrar as minhas emoções nesse processo? De que maneira eu estou trabalhando o meu autocontrole sobre essa condição de pressão e estresse? Então, como é que está meu controle emocional? Como é que eu estou conseguindo ressignificar esse processo para o objetivo que eu quero alcançar? Porque a gente vai passar por desafios, isso é fato. Não tem como isso não acontecer, principalmente no mundo que a gente está vivendo, né? No mundo VUCA, no mundo BANI. A gente precisa de entender que tudo muda o tempo todo, e se a gente não tiver preparado para poder lidar com isso, se a gente não tiver adaptabilidade, flexibilidade, a gente vai sofrer muito. Então, essa questão da autogestão é justamente para poder trabalhar isso. Como é que eu estou trabalhando, né? Como é que eu estou orientada para o meu objetivo? Como é que eu estou conseguindo administrar as minhas emoções? Não é reprimi-las, tá, Rogério? Tem uma diferença muito grande nisso, porque às vezes as pessoas acham que a emoção vem, eu tenho que reprimir. E não é isso. Né? Eu falo que, pelo contrário, você tem que acolher, porque olha só, enquanto você está sentindo raiva, você está sentindo tristeza, você está sentindo alguma frustração, é sinal que você nem é psicopata e nem é morto. Você é um ser humano. Você é um ser humano. Você é um ser humano. Então, o fato é, se essas emoções estão vindo, ok, acolha, mas o que vai fazer diferença é o que você vai fazer com elas. Aí é que está o pulo do gato. Porque você vai sentir. Às vezes me dá uma inveja, às vezes me dá uma tristeza. Quando ela chegou até mim, eu vou entender, peraí, por que ela está aqui? Deixa eu entender o que está acontecendo. Né? E aí agora, o que eu vou fazer com isso? Aí eu vou raciocinando e vou refletindo. Não, está acontecendo assim, está acontecendo assim, ok. As pessoas estão tendo o que elas têm
porque elas merecem, elas estão se esforçando para isso. Agora, o que eu estou fazendo hoje para conquistar aquilo que eu quero como objetivo na minha vida? E você vai ressignificando esse processo para você continuar orientado para o teu objetivo. E aí você vai tendo esse panorama mais positivo, você vai trabalhando mais a sua adaptabilidade, você vai entrando mais na famosa resiliência 2.0, né, que é muito falada pelo tal Ben-Shahar, que é um psicólogo lá da Universidade de Colômbia, e que, na realidade, ele vem falando sobre a resiliência 2.0, referenciando Nassim Taleb, que fala sobre o antifrágil, né, no livro dele. E é muito bacana o que a gente escuta ali, porque é o momento onde a gente consegue entender como a gente pode se beneficiar com o caos. Se está um mundo louco, se está tudo acontecendo ao mesmo tempo, como é que eu vou mergulhar nesse caos aí e surfar nele? Né? De que maneira que eu vou conseguir? Fazendo todo esse processo de autoconhecimento e ressignificação, tendo, sim, um panorama positivo, estando orientado para aquilo que você quer fazer e conseguindo se entender. Quando a gente se conhece, nosso poder de decisão fica muito mais apurado. Quando a gente se conhece, a percepção do outro ganha menos força. Ela tem menos força para você, porque você sabe quem você é. Então, não é qualquer coisa que o outro está dizendo que vai te abalar. Porque você está ali, você já sabe quem você é, você sabe quanto você trabalha para você evoluir, né? Você sabe seus pontos fortes, você sabe seus pontos fracos, você sabe onde você pode evoluir, quais são as oportunidades de melhoria, e você vai traçando essas estratégias. E aí você consegue entrar na linha do antifrágil, da resiliência 2.0, que é o quê? Sobre uma condição de pressão e estresse, além de você voltar para o mesmo lugar, você vai voltar mais forte, mais potente, mais engajado, mais preparado. É como se você pegasse uma bolinha de tênis e batesse ela no chão, e em vez dela voltar só para a tua mão, ela vai lá para cima, porque ela está mais forte, mais resistente, mais potente. Essa é a antifragilidade. Né? Como é que eu consigo administrar esse processo para voltar ainda mais forte dessa condição de pressão e estresse? E aí, o outro domínio que a gente vai trabalhando é a consciência social, que é a empatia, que é a consciência organizacional. E aqui, eu estou falando disso tudo, porque isso tudo a gente vai trabalhando nos trabalhos que a gente desenvolve, mas mesmo que a empresa não faça, eu posso me esforçar e correr atrás para eu poder me desenvolver. Então, essa questão desse entendimento também é fundamental. Aqui a gente vai trabalhando essas 4 competências, né? O autoconhecimento, a autogestão, a consciência social. E uma coisa bacana aqui também, sabe o que é, Rogério? Que quando eu estava estudando sobre isso, lá na PUC, o professor Daniel Goleman falava muito com a gente o seguinte: assim, a empatia, eu, na minha ignorância, não conhecia essa informação, achava que a empatia era só fazer pelo outro que eu gostaria que ele fizesse por mim. E lá o professor Daniel Goleman fala que a empatia, assim como o cuidado ativo, por exemplo, vou fazer uma analogia, né? Assim como o cuidado ativo tem uma tríade, a empatia também tem uma tríade. E foi muito bacana quando ele foi comentando aquilo, que aquilo fez muito sentido para mim, porque ele trabalha três empatias. A primeira é a empatia cognitiva, que é a capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa. E isso não quer dizer que eu tenha que sentir o que ela está sentindo, Rogério, mas eu consigo perceber o que ela está, eu consigo compreender a percepção que ela está expondo para mim. E isso é uma capacidade incrível, uma competência extremamente importante para as lideranças, essa capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa. Não necessariamente senti-la, mas conseguir pensar nos sentimentos. Não necessariamente sentir, mas pensar nesses sentimentos. A segunda empatia que ele fala com a gente... Desculpa, isso é uma confusão que sempre era feita há muito tempo, né, Heloísa? De entender que a empatia é me colocar no lugar do outro, mas tu não consegue te colocar no lugar do outro, né? Porque tu não tem a vida do outro, tu não tem as experiências do outro. Né? Exato, e nem sempre o outro vai gostar do que eu gosto, e nem sempre eu vou gostar do que ele gosta, e aí me colocar no lugar dele é meio complexo, né? A gente acaba não conseguindo realmente fazer o que precisa ser feito. E aí ele vai falando exatamente, e o bacana é exatamente isso, que ele vai separando essas dimensões, né? A questão da empatia cognitiva, que é a capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa,
a empatia emocional, que aí a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. E isso daqui eu posso falar uma coisa para você. Eu sofri um acidente quando eu tinha 15 anos, e um ônibus passou em cima do meu braço. Eu estava voltando do colégio, e um ônibus passou em cima do meu braço, eu estava na beirada da calçada, na rua que o ônibus estava passando, e ele bateu no meu ombro, eu rodei e caí, a roda traseira chegou, como eram 2 rodas, pegou o braço todo. E aí esse momento foi um momento muito, muito complexo na minha vida e na vida dos meus pais, né? Mudou muito a nossa rotina. E aí, como isso ficou muito forte na minha vida, todas as vezes que eu converso com alguém comenta comigo, Luiz, hoje eu tô com uma dor de cabeça, hoje eu tô sentindo uma dor em tal lugar, ou acabei me acidentando, eu sinto a dor no meu corpo, Rogério, de verdade. Eu sinto um desconforto no meu corpo quando alguém fala que está sentindo uma dor. Literalmente sinto aquilo. É a empatia emocional. E, por fim, tem a preocupação empática, que é a capacidade de sentir o que a outra pessoa precisa de você. E aí, como é que a gente faz isso? Aí é aquele momento que a gente estava comentando. Como eu estou percebendo o outro perto de mim? Como eu estou observando os detalhes? Como é que aquela pessoa está? Observar a comunicação não verbal dela. Observar o olhar. Observar o comportamento. Quando eu tenho uma equipe que ela está comigo, onde a gente está unido, onde nós temos confiança, onde a gente conversa, a gente dialoga, perceber esses sinais é muito mais fácil. Agora, quando eu estou desconectado da equipe, quando eu estou desconectado dos meus colegas, quando eu estou desconectado da minha família, essa capacidade fica mais comprometida. E eu achei incrível, sabe, ele trazer um pouco dessa tríade da empatia, porque vai muito ao encontro da sistemática da inteligência emocional, que é, né, se perceber e perceber o outro. Como é que está sendo esse meu processo? E aí, por fim, a gente trabalha a gestão de relacionamentos. Então, para você que hoje está atuante na área de segurança, é um líder, é um gestor, é um profissional de segurança na área técnica, engenheiro, se a gente não conseguir se relacionar, trabalhar competências e habilidades para fortalecer relacionamentos, a gente não consegue se sustentar dentro das empresas. Porque tudo que a gente faz precisa de gente. E o fato é, ou eu coloco, né, porque às vezes as pessoas comentam assim, Luísa, mas a empresa não está pagando treinamento, a empresa não está investindo em treinamento, mas o que você está fazendo para mudar? O que você está fazendo de diferente? Porque, pensa bem, se a empresa investir, ótimo, aprenda tudo que você puder e utilize isso na sua rotina. Ela está valorizando o colaborador e ela quer que esse colaborador evolua. Agora, se essa empresa não está fazendo, o que você está fazendo para você mudar? Porque, presta bem atenção, se você está sofrendo nesse contexto, você está ficando frustrado, você faz alguma coisa diferente, não é conhecido, e você busca meios de se desenvolver, de criar mais habilidades, mais competências, para você poder ter mais resiliência, ter mais habilidades de comunicação, se relacionar melhor, fortalecer seus relacionamentos. Inevitavelmente vai chegar um momento que você vai poder escolher se você quer ficar naquele lugar ou não. Só que para isso acontecer, você precisa de se empenhar, de estudar, de se autoconhecer, de entender toda essa sistemática. Então, Rogério, é essa dica que eu dou. Estude. Se a gente, dentro das empresas, a gente trabalha muito esses domínios e competências da inteligência emocional, essas dimensões específicas. Mas quando a empresa não está fazendo esse tipo de trabalho com o colaborador, para você hoje, profissional, invista em você. Faça você a sua parte para você chegar onde você quer. Porque senão você vai ficar naquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Ou vai ficar naquela sistemática, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. E não sai do lugar e fica sofrendo. Perfeito. E tem outra coisa, né, que tu está falando, a inteligência emocional é importante não só no mundo do trabalho, né, fora do trabalho também, né, porque tem o relacionamento que a gente tem com as pessoas, com as nossas famílias, né, com os nossos amigos, enfim, né, e eu sou de uma geração, comecei a trabalhar como engenheiro de segurança há 23 anos, né, então naquela época, os problemas pessoais eles deviam ficar da catraca, da portaria para fora, né? Então, e se tu também não avançasse no horário, né, além do horário normal de trabalho,
também não era bem visto, né? Não era considerado produtivo, né? E hoje, graças a Deus, a gente vive numa realidade um pouco diferente, né? Com as empresas aí se preocupando no bem-estar do profissional, do colaborador, né? Investindo até em felicidade do trabalho, né? A gente vê algumas grandes empresas até com diretoria de felicidade do trabalho, né? E eu sei que tu é uma estudiosa nessa área também, né? Enfim, programa de saúde mental, né? E dentro desse contexto, né, de que a gente não tem como separar as coisas, né, Heloísa? Qual a importância para a gente desenvolver a inteligência emocional? Qual a importância de equilibrar as necessidades pessoais e profissionais? Nossa, essa pergunta ela é maravilhosa, Rogério, porque às vezes a gente entra de corpo e alma no trabalho, e aí a gente fica trabalhando mais 12 horas por dia, 13 horas por dia. Você termina lá a tua carga horária de trabalho da empresa, quando você chega em casa, você senta no escritório e vai trabalhar mais um pouco, e aí você deixa de investir nas outras áreas da sua vida que fazem toda a diferença para você ter uma vida equilibrada. Nossa, quantas vezes eu vi pessoas que, quando aposentaram, entraram em depressão, porque a vida delas era só o trabalho, e quando elas se aposentaram, elas não conseguiam se ver fazendo outras coisas. Daí, se a gente parar para pensar, a gente tem aí, no mínimo, vou falar no mínimo 6, mas tem mais. A gente tem, dentro das áreas da nossa vida, a gente tem a nossa vida familiar, a gente tem a profissional, a gente tem a financeira, a gente tem a parte social, a parte de comunidade, espiritualidade. Olha a quantidade de coisas que a gente tem oportunidade de fazer para a gente poder trabalhar o nosso processo de autodesenvolvimento e conseguir, né, trabalhar outras áreas para a gente poder fazer coisas diferentes. Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu estava muito, muito, muito empenhada em trabalho, o nível de frustração estava alto, o empenho estava muito grande, aquela coisa toda, e chegou um momento que eu realmente fiquei muito mal com tudo que estava acontecendo, e mais uma vez fui fazer treinamento. Vou treinar porque tem que ter uma forma de eu lidar com isso, porque não é possível, né, que eu vou ficar nessa condição para o resto da minha vida, porque ela realmente estava me incomodando. E foi ali, naquele momento, eu fui entendendo que, a partir do momento que eu consigo fazer outras coisas, dispensar minha atenção para outras coisas, eu consigo criar mais, eu consigo inovar mais, eu consigo me divertir mais, eu consigo fortalecer mais os meus relacionamentos. A partir daquele momento, eu consegui sair mais com meu marido, viajar para lugares incríveis. A partir daquele momento, eu consegui fazer, uma vez por mês, eu fazia um jantar aqui em casa com toda a minha família, para a gente tomar um bom vinho, conversar e rir bastante. E era incrível. Uma vez por mês, eu estava indo fazer meu clube da Luluzinha com as minhas amigas, porque eu precisava de bater papo, rir, conversar com as amigas que eu amo demais, que às vezes a gente não tem o tempo para estar juntas. Então, a partir do momento que a gente consegue investir na gente, a gente vai conseguindo trabalhar um pouco mais essas habilidades e a gente vai ficando mais equilibrado. Comecei a ir mais na igreja, fazer trabalhos voluntários na igreja para a comunidade, aumentar a espiritualidade. Porque a gente precisa de estar, não tem jeito, é corpo, mente, alma e espírito. Então, se a gente não tiver isso bem equilibrado, a gente não consegue performar bem no trabalho e não consegue performar bem nos nossos lares, dentro dos nossos lares, com as nossas famílias. Né? Então, a gente precisa de observar. Se a situação em casa não está legal, certamente no trabalho não vai estar. Se a situação no trabalho está muito ruim, certamente isso vai influenciar em casa. Como é que eu vou equilibrando esse processo? Fazendo mais atividades que te façam bem. Como é que a gente consegue lidar com o estresse? Como é que a gente consegue, né, ter a resiliência 2.0 afinal, Elô? Quando a gente consegue ter pausas estratégicas para poder descansar, porque esse contexto ele não vai mudar. A gente está vivendo um mundo onde tudo muda o tempo todo, né? Tudo muda o tempo todo. Você sempre vai ter uma condição de pressão e estresse para poder tá resolvendo. Mas olha só, o nosso corpo por si só é um corpo resiliente. Se você for para uma academia e fazer uma musculação com as pausas adequadas, você vai ficar mais forte. Para a gente poder lidar com isso tudo é da mesma maneira.
Como é que eu estou ali passando pelo estresse, passando por uma situação complexa, mas não estou investindo no meu lazer, não estou investindo no meu exercício, na minha condição física, exercícios regularmente, uma boa noite de sono. Rogério, você acredita que eu tenho feito palestras no Brasil inteiro? E quando eu pergunto para a turma, quem aqui está dormindo até de 7 a 8 horas por noite? 1 a 2% do público levanta a mão. E quando eu falo, e quem levanta a mão de 7 a 8 horas ainda é sacaneado pela turma que dorme menos. Perfeito, eu ia dizer isso, né? Olha que louco isso! As pessoas sentem orgulho de dormir pouco, né? Às vezes, isso é louco, né? E o povo acha que isso é normal. Isso, acho que é normal. Acha que isso é normal. E aí, o que vai acontecer? Em algum momento vai colapsar. Por quê? Porque não está cuidando do templo, não está cuidando do seu corpo, da tua mente, da alma. Para a gente conseguir lidar com o estresse, que não é algo tão ruim, não é algo ruim, a gente precisa de ter as pausas, estratégias para poder descansar. Mas se você não faz essas pausas, em algum momento você vai estafar. Em algum momento você vai explodir. E isso vai ou no teu fisicamente, no corpo, ou na mente. Tem aquela turma que dá uma surtada, tem aquela turma que começa a ver o corpo dando sinais. Mas por quê? Porque não está tendo esse momento, essa pausa estratégica para poder descansar. Então, equilibrar a vida pessoal e a vida do trabalho, para que isso aconteça de uma maneira bacana e que a gente consiga sustentar isso por um longo tempo, é realmente cuidar das áreas das nossas vidas. Legal, Heloísa. Muito legal esse bate-papo. Infelizmente, a gente está chegando ao final, né? Dá para ficar aqui conversando contigo. Demais. Dá para ficar conversando contigo aqui bastante tempo. Em algum outro momento espero que a gente tenha essa oportunidade de falar mais. Mas quero agradecer muito aqui a tua participação no canal, né? Compartilhando um pouco das tuas experiências profissionais. E tenho certeza que esse vídeo aqui vai contribuir muito aí para o aprendizado do time de SSMA que nos assiste aqui, né? Então, de verdade, muito obrigado. E até uma próxima aí, quem sabe a gente faz alguma coisa juntos. Vai ser um prazer, Rogério. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Foi uma delícia fazer esse bate-papo com você. Obrigada, eu me sinto muito útil, muito feliz em poder contribuir de alguma forma. E conta comigo, vai ser um prazer estar com você novamente. É só falar e a gente vai estar aí firme e forte. Obrigada pelo carinho, pela oportunidade. E um beijão para você que esteve com a gente aqui até agora. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.